E aí pessoal, tô eu aqui de volta com o ESR. Em um vídeo passado eu mostrei para vocês esse instrumento fantástico que eu acho que todo mundo deve ter em uma bancada, aonde você consegue identificar uma série de componentes eletrônicos, diodos, transistores, resistores, capacitores, indutores, uma série de coisas que você inserir aqui, aperta um botãozinho e tá lá no display, ele mostra para você qual componente está inserido. Eu até tentei fazer algumas experiências, porque normalmente você tem que inserir o componente, por exemplo, esse capacitor aqui nessas entrâncias aqui, nesses furinhos, e fechar com essa chavinha. Eu queria fazer um teste colocando pontas de prova, estendendo um pouco mais o tamanho, para fazer com que isso daqui ficasse localizado numa parte da bancada e eu tivesse as pontas de prova mais distantes disso daqui, aonde eu conseguisse realizar a medição do componente. Eu digo o seguinte, funciona parcialmente. Existe uma dificuldade muito grande com a extensão da ponta de prova dele conseguir identificar o valor principalmente dos resistores. Os capacitores ele até conseguiu identificar com alguma tolerância a mais no erro. Os transistores, uma boa parte identificou e conforme eu fui diminuindo o tamanho da ponta de prova, essa aferição ficou cada vez mais precisa. Mas os resistores, por exemplo, têm uma grande dificuldade nessa medição. Os indutores eu não cheguei a fazer, mas certamente deve ter um problema maior ainda. Isso acontece porque quando você insere os cabos, o cabo se comporta como um outro componente, por exemplo, um capacitor. E dentro disso, as leituras começam a sair de forma errada. Inclusive eu tentei ajustar através de uma opção que tem de calibrar um instrumento, calibrar ele com as pontas de prova para ver se resolveria, mas não resolveu. Inclusive é o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Como calibrar o seu ESR. Quanto às pontas de prova, fica aí uma dica, só que vocês podem fazer experiências. Eu não tive experiências boas a ponto de colocar as pontas de prova definitivamente e falar que elas realmente funcionam adequadamente para medir todos os componentes. Então fica só uma ideia quem quiser fazer o teste. E agora eu vou mostrar para vocês como realizar a calibração desse aparelho. Você recebeu um aparelho que foi construído em outro país, na China, por exemplo. Chegou aqui, ele veio num trânsito através de navio, sol, enfim, quando chega aqui, devido à umidade relativa do ar, de onde você mora, altitude e tal, seja lá o que for, você vai calibrar ele para que ele leia adequadamente o valor dos componentes. Então esse é o processo que eu vou ensinar como realizar a calibração desse aparelho para que vocês possam ter certeza do valor que está sendo medido de cada componente. Então, câmera aqui próxima e acompanha aí. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar como é que realiza o processo para se calibrar o ESR. Primeiro você precisa de 3 fiozinhos, eu até utilizei cores diferentes para vocês verem melhor, aonde esses 3 fios estão com as pontas desencapadas e as outras pontas, a outra extremidade de cada um, eu juntei, eu uni, eu fiz um curto entre elas. Esse daqui é o dispositivo que você precisa construir para que você consiga calibrar o instrumento. Depois de feito isso, você vai pegar cada uma dessas pontas aqui e inserir nos terminais de números 1, 2 e 3. E aí você começa o processo para calibrar o aparelho. Pronto, agora eu tenho os 3 números unidos. A partir daqui, eu pressiono o botão. Quando eu pressiono o botão, ele fala, ó, separe um capacitor de uma capacitância maior do que 100 nanofarads. Eu tenho um aqui na minha mão, no valor de 330 nanofarads. É esse daqui que eu vou utilizar no teste e ele começa a fazer o procedimento de teste. Ele está concluindo aqui, já está quase chegando na metade do processo de teste e ajuste do instrumento. Agora ele pede para você isolar as pontas de prova, ou seja, você retira isso daqui, ele continua, ele identifica esse processo, continua o processo de calibrar. Chegamos à metade desse processo, em um dado momento ele vai pedir para a gente inserir o capacitor que aqui se encontra. Agora ele pede para inserir um capacitor entre os pinos 1 e 3, ele tem que ser maior do que 100 nanofarads. Então o que eu vou fazer? Entre os pinos 1 e 3. Ele está aqui. Eu fecho, ele já identifica automaticamente que o capacitor foi inserido, termina o processo de ajuste, indica que o teste foi terminado, a gente pode já retirar, ele já deu aqui até o valor do componente, 356,4 nanofarads, o valor do componente efetivamente é de 330 nanofarads, considerando a questão da perda e considerando a questão da produção do capacitor e a tolerância dele, nós temos o valor lido de 356,4 nanofarads.
Viram só, muito simples. Todo esse processo é muito fácil de ser realizado. Você só precisa o quê? Desse fiozinho, que são 3 fiozinhos em curto, e um capacitor que seja maior do que 100 nanofarads. No mais, é só seguir as instruções que aparecem no display, e uma vez realizado esse processo, você não precisa mexer nele por um bom tempo, a não ser que em algum período você ache que houve uma falta de ajuste aí, por alguma necessidade, você vai lá e calibra novamente, tá bom? Gente, curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal e a gente se vê aí num próximo, tá bom? Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.